Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo das funções exponenciais, propriamente a construção dos gráficos da função exponencial. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e deixe o seu like caso esse conteúdo faça sentido para você. Você vai estar ajudando muito este canal a crescer e a chegar a outros alunos que também necessitam aí de reforços matemáticos, ok? Bom, gostaria de agradecer também aquelas pessoas que já são inscritas no canal, meu muito obrigado. E obrigado pela participação, que eu vejo que algumas pessoas deixam comentários no vídeo, isso é muito legal. Sinceramente, isso aí é uma fonte motivadora para que eu continue postando os vídeos aqui. Meu muito obrigado mesmo. Vamos à resolução, a construção do gráfico proposto no item 1. Que pede para construir o gráfico de f de x igual a 1 meio elevado a x menos 3. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, que o f de x ele pode ser escrito de uma outra forma. O f de x, eu vou transcrevê-lo aqui. Aqui você deve lembrar uma propriedade da potenciação. Note que no expoente você tem uma subtração. Isso quer dizer o seguinte, você somou, a uma base com o expoente negativo. Então você pode muito bem entender da seguinte forma, que o f de x, e não modifica nada, a nossa função, x meio com 3, é 1 meio elevado a x vezes 1 meio elevado a menos 3, sim ou não? Tranquilo, E esse 1 menos 3 no expoente ali, ele está implorando para que você inverta a base e troque o sinal do expoente. E quando você fizer isso, você vai perceber que essa função exponencial, que até então estava fora dos padrões dos quais nós resolvemos, agora começa a melhorar. Por quê? Você tem 2 elevado à terceira, ou seja, você tem um f de x igual a 8 vezes 1 meio elevado a x. E esse 1 meio elevado a x, pessoal, você pode interpretar como sendo um g de x. O g de x é 1 meio elevado a x. E a partir dele, deixa eu focar aqui, a partir dele, você construir o gráfico inicial da nossa função. E depois, ter um olhar, aliás, você pode até analisar o seguinte, se o g de x é 1 meio elevado a x, vocês concordam que o f de x é 8 vezes o g de x? É a interpretação que a gente pode fazer. Então, se você traçar um gráfico no qual é g de x, você vai ter uma curva que é decrescente. Lembre-se de curva decrescente como sendo aquela que está descendo no sentido de x. Tudo bem?
Descendo como? Pense de cima para baixo, ela descendo ao encontro do plano, como se o avião estivesse aterrissando. Crescente seria o avião saindo do plano e subindo. Decrescendo, o avião saindo, perdendo altitude e indo de encontro ao plano horizontal. Certo? Então, se você desenhar esse gráfico aqui, ele vai passar efetivamente pelo 1, porque quando o x for 0, o nosso g de x, nosso y, ele vai ser 1. Como o g de x está multiplicado por 8, evidentemente vai ser 1 vezes 8. Evidentemente que o f de x vai estar passando no ponto 8. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer aqui um esboço. Já sabemos que a função ela é decrescente, uma vez que, o que diz para nós ela ser decrescente? O nosso A, neste caso aqui, ó, a gente observa que o A é maior do que 0 e menor do que 1. Logo, a função ela é decrescente, certo? Ela vem do ar, né? Vem de altitude e vai descendo no plano horizontal. Ou seja, indo como se fosse tocar o eixo X. Isso é algo muito importante você tentar assimilar, você que tem dificuldade, evidentemente. Muitos aqui que assistem o canal, eu percebo que são pessoas que gostam de estudar matemática. Não são necessariamente, de repente, alunos de um modo geral. Pela estatística que o YouTube mostra de visualizações, são pessoas que têm assim uma certa noção de matemática, ou que devem ser profissionais da área também da educação, ou que gostam de estudar matemática, gostam de exercitar aí o raciocínio matemático. Bom, a função decrescente, vamos imaginar que o 8, só para efeito de esboço gráfico, que o 8 esteja aqui, ó. Esse aqui seria o ponto 0,8. O esboço do nosso gráfico seria exatamente esse aqui, ó. Teria que ter ficado mais longo aqui, né? O eixo X aqui, né? Nada que não dê para consertar, né? Então, o nosso eixo, o nosso gráfico, ele vai ficar assim, ó. Esse é o gráfico do f de x, ou seja, o f de x é 8 vezes o g de x. Se o g de x passa por 1, o f de x vai passar pelo 8. Bem próximo mesmo, ele segue aqui, ó, quase se confundindo microscopicamente com o eixo X ali, certo? Então, uma função aqui, ó, essa função ela é função decrescente. É uma função decrescente, ok? O próximo exercício, um exercício bastante legal que eu achei, que ele mostra agora o gráfico. Agora ele te dá o gráfico e pede para você fazer uma compreensão desse gráfico. No primeiro item, ele fala assim: o gráfico abaixo é do tipo y igual a a elevado a x. Determine.
Ele quer saber o seguinte: se o A for maior do que 1, ele determina o quê? Determine se ele é decrescente, né? Ou se o A é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, se o gráfico aqui da minha função exponencial é decrescente. Vamos pensar, o que está acontecendo? Ele está saindo do plano e subindo, não está? Acho que dá para perceber que é uma função crescente, né? Ó, está saindo do plano e subindo, função crescente. Então, ó, a resposta assim, ó, aqui, ó, é crescente. Mas, Márcio, como é que você sabe que é crescente? Perceba, como se fosse o avião decolando. Ele está partindo do plano, subindo. Tudo bem? Beleza. Certamente o nosso A é maior do que 1, ok? O A nesse caso aqui é maior que 1. Agora ele pede, pessoal, algo mais interessante. A sua lei de formação. Vamos focar neste ponto aqui. Este ponto tem abscissa 3 e ordenada 27/8. A partir deste ponto é possível você chegar à lei de formação. Como é que a função é descrita? A função é descrita a elevado a x. Perceba que quando o y for 27/8, o nosso a vai estar elevado à terceira potência, porque o x assume o valor 3. A abscissa aqui, ó, o x assume o valor 3, ok? Novamente, o y é 27/8, implica em a elevado à terceira potência, uma vez que a abscissa é 3. E aí você vai resolver essa equaçãozinha aqui, que na verdade basta você extrair a raiz cúbica aqui de ambos os membros da nossa equação, né, pessoal? Vou fazer aqui, ó. O mesmo você faz aqui, né? Não é raiz quadrada, tá, pessoal? É raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de ambos os membros. Fazendo isso, o que acontece? Qual é a raiz cúbica de 27? Ah, professor, é 3. Qual é a raiz cúbica de 8? 2, por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso vai dar o quê? Eu posso simplificar aqui o expoente com o meu índice, tirando o A do radicando. Descobrimos que o A é igual a quem? 3/2, uma função uma função decrescente, uma função crescente. Perceba que 3/2 é 1,5, certo? Ou seja, o A é um número maior do que 1. Aí como é que fica a lei de formação? A lei de formação vai ficar assim, ó. 3/2 elevado a x. Bem tranquilo, né? A partir do momento que você vai começando a ter contato com esse estudo das funções exponenciais, você começa a perceber que ela passa a não ser mais um problema. Lembrando que, preste atenção,
Existem os casos de translação na função exponencial. Existe o caso em que a função não é função exponencial e você pode descrever uma função a partir da função exponencial, descrever o gráfico por reflexão, né? Usando a função exponencial como uma ferramenta para construir aquele gráfico, né? Isso quando acontece um menos ali na frente, o que nunca pode acontecer numa função exponencial, mas se tem um menos ali na base, quer dizer que você está forçando ali um espelhamento, certo? E você pode ter um gráfico fazendo, dobrando, né? Dobrando o valor, ou triplicando, ou multiplicando por algum valor, fazendo com que esse gráfico ele passe a interceptar o eixo do y num ponto o qual ele foi dobrado, ou quadruplicado, etc. Certo? Lembrando que o movimento de deslocamento ou translação, você vai lembrar que a assíntota, você vai deslocar a assíntota antes ela era x. Deixa eu pegar o exemplo de que nós fizemos aqui. Antes ela era x. Deixa eu ver se eu pego o exemplo aqui. Ela passa a ser um número acima, aqui, ó, como esse exemplo aqui, ó, a assíntota é o eixo x. É como se esse eixo x tivesse se deslocado para uma função constante x, onde x é menos 3. Note que, ao fazer essa translação, né, ou deslocamento, né, e foi um deslocamento para baixo, né, negativo, andando 2 unidades para baixo, note que a assíntota passou pelo menos 2 aqui nesse caso, certo? É o que eu tinha a função aqui, ó, 0,2 elevado a x menos 2, questão da aula anterior. Então, houve um deslocamento aqui. Esse deslocamento, o gráfico que nós chamamos de g de x, foi o 0,2 elevado a x, seria o g de x aqui, ó, passando pelo 1. Como ele sofreu um deslocamento para baixo, você vai desenhar essa curva da função exponencial 2 unidades abaixo do 1. Porém, a nossa assíntota, que antes era o eixo, um eixo x, né, como uma reta x, né? Essa reta x é como se ela tivesse deslocado para baixo, passando pelo ponto menos 2, essa reta x. E note que a nossa curva, né, da nossa função exponencial nunca vai tocar nessa assíntota, nessa barreira a qual o x representa, tá? Por isso que a gente fala, o gráfico nunca toca o eixo do x. Na verdade, quando há uma translação, o eixo x ele acompanha essa translação, ele desce também, certo? É isso. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, pessoal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, vai ser muito importante e motivador para que a gente possa postar mais vídeos aqui. Até a próxima videoaula e bons estudos a todos vocês.